Jamil já está aqui entre nós. Boa tarde, Jamil. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Fábio. Oi, Jamil. Boa tarde a todos. Jamil, vamos falar do G7, que acontece agora no Japão, e nesse momento em que o próprio encontro vai servir para lançar e reforçar novas sanções econômicas contra a Rússia, em função da guerra, da invasão à Ucrânia. Nesse momento também tem um acordo importante que foi prorrogado mais uma vez, né? Não é uma solução para o problema, mas a Ucrânia vai conseguir continuar exportando seus grãos que alimentam diversos países no mundo pelo Mar Negro. É um acordo provisório que vai sendo prorrogado. Prorrogação atrás de prorrogação, sem solução definitiva ainda, né? Exato, Adriana. Vamos primeiro por esse acordo, porque ele é fundamental, eu diria, para, inclusive, a estabilidade do abastecimento de alimentos no mundo, mas também para o preço da inflação, até mesmo no Brasil. Por quê? Porque a Ucrânia representa 10% da produção mundial de trigo e 15% da produção mundial de milho. Se você tira isso do mercado internacional, tem dois fatores que são imediatamente resultados dessa, vamos assim, dessa ruptura. O primeiro deles é o aumento do preço, né? Se você reduz o número de produtos naquele segmento do mercado internacional e o consumo não cai, obviamente você tem aí um preço mais alto pelo produto que estiver à disposição. Então, o primeiro impacto seria a inflação. E o segundo impacto é o desabastecimento, principalmente dos países mais pobres. Por que dos países mais pobres? Porque os grãos produzidos na Ucrânia, eles basicamente são comprados pela ONU, isso há muito tempo, e a ONU distribui esses alimentos para os países mais pobres do mundo. Então, você tem aí dois impactos: inflação internacional e fome nesses países mais pobres. Agora, por que então estendido só por mais 2 meses? Por que desde o ano passado, a cada 2, 3 meses, a gente está falando de novo no acordo entre Ucrânia e Rússia? Bom, porque os russos estão utilizando, claro, esse acordo para barganhar vantagens, obviamente, para eles. Quais são essas vantagens? Por exemplo, os russos querem garantias de que os barcos que chegam no Mar Negro para buscar justamente os grãos ucranianos não estejam repletos de armas, ou seja, não querem permitir que essa seja um caminho para o abastecimento de armas à Ucrânia. Esse é o primeiro ponto. Mas também tentam negociar outras facilidades ou outros elementos. Por exemplo, a libertação de prisioneiros russos feitos pelos ucranianos. Tá bem, eu permito a exportação de trigo e de milho de vocês, mas vocês me devolvem aqueles soldados capturados. Enfim, no fundo, Adriana, e essa parte dramática dessa história, dessa guerra, não só dessa guerra, mas de qualquer outra, é que a vida humana no interior do Sudão, na Etiópia, no Haiti ou em qualquer outro lugar do mundo, ela é barganhada, literalmente barganhada em acordos que têm como objetivo, vamos assim, lógicas militares, que não tem nada a ver com aquele faminto do outro lado do planeta e que acaba sendo, vamos assim, mais uma vítima da guerra na Ucrânia. E nesse contexto em que o G7, nesse momento, vai possivelmente reforçar e lançar novas sanções contra a Rússia, ou seja, de fato falar em paz, não consegue se negociar nenhuma solução definitiva para a exportação dos grãos, como se retomar essa rota como uma realidade estabelecida. Se coloca aí 60 dias de prorrogação, porque aí sempre continua na pressão dos dois lados, né? E o G7 só vai reforçar essa pressão sobre a Rússia. Exato, porque o que a gente espera para o fim de semana? Uma cúpula que seja marcada basicamente por uma pressão contra o governo russo. Por quê? Porque no G7, e aí nós não estamos falando dos convidados, Brasil, Índia, Indonésia, outros países, não, nós estamos falando só do core grupo, né? O grupo central do G7, basicamente aqueles que fazem parte do bloco. Esses países têm um acordo já entre eles, muito bem costurado, de colocar máxima pressão sobre a Rússia em todos os aspectos. Para esse fim de semana, são 2 aspectos. O primeiro deles, a questão de sanções financeiras, e a outra, a questão de sanções energéticas contra a Rússia, obviamente, tentando asfixiar a economia russa, tentando debilitar a Rússia no momento em que a Ucrânia vai provavelmente lançar uma contraofensiva militar. Ou seja, resumindo aqui,
essa cúpula do G7, ela não traz caminhos para a paz, ela traz pressão sobre a Rússia. Agora, então qual é o papel nosso lá? Do presidente Lula, mas também do primeiro-ministro da Índia e dos outros convidados. É justamente uma consulta para ver, claro, o G7 quer o apoio desses países. Esses países já avisaram, não, nós não estamos indo para Hiroshima para chancelar a ideia de vocês. Nós queremos fazer parte do debate. Vai ser, de fato, muito interessante ver como essa declaração final vai ser desenhada, porque, claro, você tem aí posições bastante diferentes. Sim, o Brasil condena a agressão russa contra a Ucrânia, mas não está de acordo com a implementação de sanções contra Moscou. Isso é só um exemplo, Adriano. E o cenário, né? E a curiosidade do cenário, local escolhido para o G7. Hiroshima, no Japão. Só para lembrar, Hiroshima é um dos locais onde uma bomba atômica foi lançada. Não há outra forma de explicar o que aconteceu em Hiroshima, senão, basicamente, nós temos a obrigação de classificar aquilo como um crime de guerra. Por que crime de guerra? O que é um crime de guerra? É quando você faz um ato durante uma guerra que afeta ou que mata civis. Essa é a base do crime de guerra. Porque o crime de guerra é quando, numa guerra, você foge das regras. Tem regra a guerra? Claro que tem. Na guerra, em princípio, a tua única autorização é de atingir outros alvos militares, não civis. Quando você solta uma bomba que mata uma cidade inteira, né, não tem outro nome, é um crime de guerra. Agora, essa cidade ressurge e ela é reconstruída depois da Segunda Guerra Mundial como um símbolo justamente do horror que significa uma guerra, do horror que significa uma bomba atômica. E aí você tem todo um simbolismo de fazer uma reunião do G7 numa cidade que simboliza, pelo menos no pós-Segunda Guerra Mundial, a paz, a necessidade da paz, a necessidade de erradicar bombas atômicas. E você tem justamente um G7 que de paz quase não vai falar nada.